Então vamos lá. Provérbios, capítulo 24, versículo de número 13. A Bíblia diz assim: come mel, meu filho. Por quê? Porque é bom, ou depende da tradução, porque é saudável. E o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Então a frase que eu gostaria de destacar aqui desse versículo, que você guardasse, é essa: come mel, meu filho. Por quê? Porque é bom. Só se você guardar só isso aqui para a gente hoje é o suficiente. Vamos agora para Provérbios capítulo 25 e versículo de número 27. Aí a Bíblia diz assim, ó: comer muito mel, o quê? Não é bom. Assim, a investigação da própria glória, o quê? Não é glória. Sabe quando a pessoa fica perguntando para os outros, querendo arrancar um elogio, né? Querendo, glória, e aí, o que você achou? Né? Se ela desconfiasse que viria uma crítica, ela nem perguntava. Né? Mas como ela está esperando um elogio, daí a pessoa assim coça a cabeça, diz, eu não vou desanimar. Não, ficou bom. Tá vendo aí? Então a investigação da própria glória não é glória. Só que não vamos nos ater isso aqui só comentando. E aí, novamente, a parte que eu quero que você guarde o versículo para hoje, essa primeira parte. Comer muito mel não é bom. E aí você diz, ué, pastor, mas é para comer mel ou não é para comer mel? Porque no versículo que a gente leu primeiro diz: come mel, meu filho, porque é bom. Vem o segundo versículo e diz: comer muito mel, que não é bom. Pastor, mas o mel é bom ou não é bom? Qual dos dois versículos está certo? Os dois. Né? É a palavra de Deus, não tem como estar errada. Aqui na teologia isso é chamado um dualismo, né? Que é algo que aparentemente é uma contradição, mas não há contradição alguma. Porque o grande segredo aqui está no muito. Né? Um diz, come mel, porque o mel é bom, porque o mel é saudável. No outro versículo diz, comer muito mel não é bom. Então o problema não é o mel, o problema é a dosagem, né? O problema é quando se come muito mel. Aí eu lembro da minha mãe. A minha mãe tinha um ditado que ela sempre dizia, não sei se você conhece, que é assim: tudo que é demais é veneno. Já ouviu falar disso? Ela sempre falava, ela sempre usava esse provérbio aí, né? Tudo que é demais é veneno. Se for parar para pensar, né, tem uma grande verdade aí. Eu sempre gosto de usar uma outra frase também muito conhecida, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Né? Aquela mesma substância que na dosagem correta ela é remédio, na dosagem errada ela é veneno. Verdade ou não é? Né? Então tudo está na dose certa. É sobre isso que justamente eu quero falar hoje. O título é esse: a dose certa. Amém? A gente tem que saber ter a dosagem correta, então, das coisas. Porque se a gente exagerar na dosagem, olha o que a Bíblia está dizendo: até aquilo que é bom vai ser ruim. E aí eu lembro de novo do provérbio da minha mãe, né? Tudo que é demais é veneno. Até aquilo que é bom, em excesso, vai prejudicar. Olha só, vou dar um exemplo bobo. Se eu tomar muito sol, faz mal. Posso ter um câncer de pele, né? Um envelhecimento da pele precoce, alguma coisa assim. Causa diversos de mal. Mas se eu não tomar sol, provavelmente a minha vitamina D vai lá embaixo, vou começar a ter problema de saúde. E agora? Agora é a dosagem certa, é a dosagem correta. Né? Se eu comer pouco,
eu vou ficar anêmico, vou ter problema. Se eu comer demais, né, eu vou ficar obeso, vou ter problemas de saúde da mesma maneira. E não só a questão do comer, até um determinado alimento que eu como demais ou que eu como de menos vai, né, desencadear ali um problema, seja para um lado ou para o outro. Então, tudo está na dosagem. O segredo está aí. É a gente saber, né, dar ali a dose correta para as coisas. Outro exemplo que eu dou é a farmácia, também chamada de drogaria, porque lá vende droga. E a droga, na medida certa, ela é remédio. Na medida errada, ela é veneno. Não é assim? Então, eu vou lá no médico, ele prescreve um remédio, ele dá certinho, tantas miligramas, tantas vezes por dia, não é assim? Porque tem a dosagem exatamente certa. Ah, não, mas eu tô com, eu quero que o meu problema resolva logo, então eu vou tomar 2, 3 comprimidos. Vai adiantar? Provavelmente que eu vou ter um outro problema até sério com relação a isso. Então a gente precisa aprender a dosar bem as coisas, ou o termo que eu gosto muito de usar, é a gente ser equilibrado em tudo aquilo que a gente vai fazer. E aí vem um terceiro versículo de Provérbios, que eu acho que aí é para resolver o problema, para não deixar nenhuma margem para dúvida, que fala novamente do mel. E está aqui no capítulo 25 ainda, e no versículo 16. É só voltar aí um pouquinho, está bem pertinho. Versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Achaste mel? Ah, eu achei. Come o que te basta, porque é para que, porventura, não te fartes dele e o venhas a vomitar. Tudo que é demais é veneno, né? Então a Bíblia está dizendo, para, né, fechar o assunto, olha, você encontrou mel, aí vamos lembrar dos 3 versículos. O primeiro, come mel, meu filho, porque é bom, porque é saudável, vai fazer bem para você. Agora, ó, não comer muito mel, isso não é bom. Aí vem a Bíblia e diz, você encontrou mel, come o que é suficiente, come o que te basta. Coloca na medida certa, porque se você exagerar, até aquilo que é bom vai ser mal, vai fazer você passar mal. Foi engraçado que hoje de manhã eu preguei essa mensagem, quando acabou o culto, a irmã contou, né? Ela disse, ai, pastor, essa palavra foi para mim hoje. E aí, assim, você já espera, né? Lá vem bomba, né? Ela, não, pastor, é que eu gosto tanto de suã, pastor. E aí ontem eu preparei um suã, ai, tava gostoso. Aí eu comi um pedaço. Ah, pastor, eu fui lá, comi mais um pedaço. E eu já estava satisfeita. Mas eu gosto tanto, pastor. Aí eu fui lá, pastor, e fez o quê? Comi mal, pastor, passei mal a noite. Tive que tomar lá um sal de fruta e tal para melhorar. Não passei bem, né? E ela brincou, essa palavra é para mim hoje, né? Mas não é verdade, não é assim que as coisas. Agora, meu irmão, às vezes no que diz respeito a uma refeição, né? Você até fica lá, né? Não passa muito bem, mas como a irmã toma um sal de fruta. Mas quando a gente erra, sabe, com relação à nossa família, aí é pior. Aí a coisa complica ainda mais, né? E entenda que o erro, ele sempre está no excesso. Seja para um lado, seja para o outro, o erro sempre vai estar nos excessos. Se eu me manter uma pessoa equilibrada, eu não vou errar. Amém? Mas o grande problema é quando eu quero me exceder para um lado ou me exceder para o outro, é aonde o terreno começa a ficar perigoso. É aonde então eu posso errar. E como eu disse, a gente não pode, ou pelo menos a gente tem que fazer de tudo para não errar no que diz respeito à nossa família, no que diz respeito principalmente à criação dos filhos. E, meu irmão, olha só, isso que eu acabei de falar para você é muito fácil de você entender.
É muito simples, não precisa nenhum esforço para entender isso aqui. Verdade, não é? É muito simples, ó, não exagera, né? Tem que ter a medida correta. Você já entendeu. Daqui para frente eu quero dar alguns exemplos apenas para lhe ajudar a entender melhor essa ideia. Mas a ideia central você entendeu. Se eu falasse amém, pessoal, vamos orar, vamos embora, pronto. Agora, o grande problema não é a gente entender isso. O grande desafio é a gente colocar isso em prática. É aí que está o grande desafio. Por quê, meu irmão? Porque a gente tem a tendência de achar que a gente sempre está certo, que a minha medida, que a minha régua é que é a correta. De acordo com a minha visão de mundo, de acordo com a maneira que eu enxergo as coisas, de acordo com a minha criação, com as minhas crenças. Então eu sempre acho que a minha régua, entende quando eu quero dizer régua? Né? Que a minha régua é a correta. Só que nós precisamos ser equilibrados de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, e não de acordo com a minha régua, porque a minha própria régua pode estar torta para um lado ou pode estar torta para o outro. Entende o que eu quero dizer com isso? Então eu preciso, em todas as situações, olhar para a palavra e ver o que é que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Porque a palavra de Deus é que vai me mostrar o ponto de equilíbrio entre os mais diversos assuntos. Amém? E aí eu encontrando o ponto de equilíbrio, aquilo que eu falava, pô, é onde eu não vou errar. Se eu seguir ali sendo então uma pessoa equilibrada. O grande problema, e Jesus falou sobre isso, é que a gente consegue enxergar o cisco no olho do nosso irmão, não é assim? Mas não consegue enxergar a trave no nosso olho. Quer dizer, a gente vê o erro dos outros, por menor que seja, a gente consegue enxergar com a maior facilidade. A gente tem dificuldade em enxergar os nossos próprios erros. E por isso a gente tem a tendência de dizer, não, eu estou certo. Não, eu estou correto. Mesmo se cedendo, às vezes, de um lado para o outro. Então eu preciso procurar sempre, como eu dizia, o ponto de equilíbrio. Às vezes eu recebo assim reclamação, né? Às vezes é pedido de oração, às vezes é reclamação mesmo. Vamos dizer assim, né? Ô pastor, ora, né? Por tal coisa e tal. Outros é pessoa dizendo, pastor, meu marido é muito quieto, meu marido não fala nada e tal. Então, olha só, uma pessoa muito calada, que não conversa, e a conversa ela é fundamental para o relacionamento, né? Já diz o ditado antigo, hoje eu estou cheio de ditado, né? Não é à toa que eu estou pregando provérbios, né? Mas já diz o ditado antigo que é conversando que a gente se entende, né? Tem que haver o diálogo, tem que haver a conversa. Então, uma pessoa que não fala nada, sabe? Tem uns que até para responder é só com a cabeça, assim, né? Sim, não, talvez, mais ou menos, não é assim? Que não fala, não conversa. Então, perceba, a pessoa está em um excesso. Agora, a pessoa que fala sem parar, tem gente assim ou não? Se torna também alguém inconveniente, não é verdade? Alguém chato, difícil de conviver com a pessoa, que a pessoa não para de falar, não para de falar, não para de falar, não para de falar, não para de falar. Eu sempre brinco, na verdade não é nem brincadeira, porque é verdade, né? Mas eu tenho um tio que é bacana, assim, hoje ele já está mais idoso, assim, então não é tanto, mas antes ele era muito mais assim. É aquela pessoa que você ia conversar com ela e você não precisava conversar. A pessoa conversava sozinho, né? E ele é mó barato, porque ele perguntava e ele mesmo respondia. Porque tem pessoa que fala sem parar, não dá nem tempo de você falar. Mas o engraçado dele é que ele te perguntava as coisas. A hora que você puxava o ar para responder, ele mesmo já tinha respondido. Né? Ele dizia assim, e aí, rapaz, você tá bem? Aí você puxava, mas claro que tá bem, tá bonito, tá forte e tal. E aí, como é que tá os filhos? Mas deve estar moço já, tudo grande, né? Não, é verdade. E aí, como é que tá a saúde? Tô vendo que tá bem, né? E a igreja lá, como é que tá? Com certeza tá uma bênção. E assim ia, né? Então, ele perguntava, já respondeu. E aí você só ficava na tentativa de responder, né? Não precisava nem responder. Lá pelas tantas você cansava. Você ficava só assim, ó.
Então, então perceba, né? Até nas coisas mais simples, mas entenda, no casamento, por exemplo, uma pessoa que não conversa atrapalha o relacionamento? Atrapalha. Ou uma pessoa que fala demais atrapalha o relacionamento? Também atrapalha. Você está entendendo? Uma pessoa, por exemplo, que nem liga para o cônjuge, não está nem preocupado, está num extremo, está um excesso. Agora tem outro que está no outro extremo, no outro excesso, que é aquela pessoa possessiva, que é aquela pessoa ciumenta com quem que está falando. Você olhou para onde e tal. Esse aqui vai atrapalhar o relacionamento? Esse excesso de não ligar, não se importar? Vai. Esse excesso vai atrapalhar? Também vai, né? Então, a gente precisa ter um ponto de equilíbrio. E isso a palavra de Deus, ela nos ensina sobre isso. Jesus disse: sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Não pode ser só pomba e não pode ser só serpente. Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio. Tem gente que, meu irmão, é pomba demais. Todo mundo passa para trás, todo mundo se aproveita, não é assim? E tal, porque a pessoa é muito simples. Agora tem outro que misericórdia, aí é pura serpente, né? Aquela pessoa sagaz, aquela pessoa demais em excesso. Agora Jesus disse: olha, você precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Vai ter situações que você precisa ser simples como a pomba. Agora tem situações que você vai precisar ser sagaz como a serpente. Amém? Você precisa encontrar um ponto de equilíbrio aí, né? A Bíblia, por exemplo, diz para não ser demasiadamente justo, porque senão nós nos destruiríamos a nós mesmos. A gente precisa ser justo? Sim. Mas aí, às vezes, a pessoa quer ser demasiadamente, mais do que o normal, mais do que o comum, quer ser aquele justiceiro e tal, vai trazer problema para a sua vida, né? Então, assim vai, a Bíblia nos ensina. Um texto que eu cito bastante, principalmente quando estou falando de criação de filhos, que é Romanos 11, 22. A Bíblia diz lá: considera, é algo a ser considerado, analisado, parar, pensar, considerar. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Se alguém me perguntar: pastor, Deus é bom? Eu vou dizer: sim, Deus é bom. Se alguém me perguntar: pastor, Deus é severo? Eu vou responder o quê? Sim, Deus é severo. Mas ele é bom ou é severo? Porque são duas coisas antagônicas. Não, ele é bom e ele é severo, porque Deus é equilibrado. Se alguém me perguntar: Deus é misericordioso? Sim, Deus é misericordioso. Se alguém me perguntar: Deus é justo? Sim, Deus é justo. Mas, novamente, parece duas coisas antagônicas, porque justiça é você dar a cada um que é seu por direito. A pessoa errou, é justiça ela ser punida pelo seu erro. Agora, ela acertou também, é justiça ela ser beneficiada pelo acerto dela. Agora, o que é a misericórdia? Você merecia ser punido, mas eu vou ser misericordioso, não vou te punir. Então perceba que são duas coisas antagônicas, né? Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso, mas que Deus também é justo. Por quê? Porque Deus é equilibrado. Vai ter situações que Deus vai se mostrar misericordioso, mas vai ter situações que Deus vai se mostrar justo. E aí não adianta a gente reclamar: mas Senhor, mas eu estou sendo justo. Não reclama. Você está entendendo, em nome de Jesus? E assim vai. Então a gente precisa entender isso. Na criação dos filhos, ainda muito mais, né? Porque, meu irmão, você vai encontrar grupo de pessoas, até de psicólogos e tal, me fugiu o termo, e pedagogos e tal, isso e aquilo, dizendo: não, porque tem que criar a criança com liberdade, né? Só que vem a Bíblia e diz que a criança entregue a si mesma virá ser vergonha da mãe. Vai envergonhar, vai causar confusão. Eu não posso deixar a criança entregue assim: não, faz o que quer, ai, quer comer, come, não quer comer, não
come, quer dormir, dorme, não quer dormir, não dorme, quer pular do prédio, pula, né? E tal, faz o que você quiser. Então, eu estou num excesso. Vai trazer problema. Agora, eu tenho que tomar cuidado com outro excesso. A pessoa que é severa demais, que é dura demais, né? Entenda, meu irmão, se eu der liberdade demais, não impor limites, não ensinar, porque, meu irmão, criar os filhos é treinar os filhos. Eu não faço para os meus filhos aquilo que ou agrada a eles ou me agrada. Porque eu me agradaria de tudo que eles me pedem dizer sim. Não é verdade? Eu me agradaria, eles também se agradariam? Sim, mas eles precisam ser treinados a ouvir não, porque a vida não vai só falar sim para eles. Não é verdade? Então, não, aquela criança que ela sempre tem que vencer, tudo ela tem que vencer. Né? A gente vai brincar de alguma coisa, não, tem que dar um jeitinho dela vencer, porque essa criança não pode perder. Porque se ela perder, ela faz um berreiro, daí chega alguém e diz, não, você venceu, parabéns para você, porque eu sempre tenho que vencer. Meu irmão, a vida é assim? Não existe isso. Então, aquela criança precisa ser treinada a se frustrar. Precisa ser treinada a perder. Mas ela vai chorar. Chore. O choro é livre, como diz o ditado aí, né, mais recente. Chore, esperneia, faça o que você quiser, lida como você quiser, mas aprenda a lidar com a frustração. Porque essa criança que nunca se frustra, porque os pais sempre dão um jeitinho de fazer tudo que a criança quer, então amanhã depois ela arruma um namoradinho, uma namoradinha, dá um pé nele ou nela, pronto, entra em depressão. Porque não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com não. Aí consegue um emprego, tem cheio de sonhos, planos, daqui a pouco perde o emprego, não, e tal, quero me matar porque eu perdi o emprego. Porque não aprendeu, não foi ensinado a lidar com a coisa. Então a gente precisa, repito, cuidar com os excessos. Né? Se eu dou liberdade demais, aquela criança vai ter problema com a autoridade. Aí, aquela criança que, né, você dá todo tipo de liberdade para fazer o que quer, o que pensa e tal, amanhã depois ela vai conseguir um emprego, primeiro emprego, vai chegar lá, vai ser mandada embora por insubordinação, quase não sei a palavra. Né? Verdade ou não é? E aí, sabe o que é pior, o que acontece demais, é que ainda esse jovem, que antes era uma criança, agora já é um jovem, vai botar na cabeça e dizer assim, não, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou abrir meu próprio negócio. E não é porque ele tem um chamado ou que ele tem capacidade para aquilo, é simplesmente porque ele não aprendeu a se subordinar às pessoas, a ter chefe, a ter compromisso, a ter que apresentar resultado e assim por diante. E aí aquela pessoa às vezes fica tentando uma coisa, outra dando cabeçada na vida. Por quê? Porque não foi ensinado. Isso cabe ao quê? A nós, aos pais. Amém? Agora, por outro lado, se eu, protejo demais, não dou liberdade, aí vai chegar, tem 18 anos, não sabe pegar um ônibus. Não é assim? Né? Porque não pode, quer criar dentro de uma bolha. Então eu tenho que ter o equilíbrio entre a liberdade, não é verdade? E entre as restrições, para ser alguém equilibrado. Né? Então, perceba que nós precisamos sempre, em todas as situações, e repito, eu só estou dando exemplos aqui apenas para te ajudar a refletir sobre o assunto. É claro que não é só o que eu estou falando, é claro que se aplica a tudo na nossa vida. A tudo na nossa vida. Amém, igreja? Isso se aplica a sempre buscarmos o equilíbrio. Dando até um exemplo com relação à obra de Deus. Tem algumas pessoas que dizem, não, Deus tem um chamado para mim, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou evangelizar, eu vou ganhar almas, eu vou, né, na igreja fazer isso, aquilo, assumir 53 compromissos na igreja e tal. E aí, às vezes, a pessoa, né, em nome de fazer a obra de Deus, negligencia a família.
E aí, às vezes, perde a família, que é o ministério número 1 do crente, é a família, né? Em prol, em nome de fazer a obra de Deus. Agora, se a gente tem esse tipo de excesso, que eu reconheço que é a minoria hoje em dia, a gente tem um outro excesso também, que é justamente o oposto, que é em nome de eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que correr atrás do ganha-pão, e a pessoa não faz simplesmente nada da obra de Deus. Não faz simplesmente nada para Jesus. Tinha um pastor que ele sempre falava assim: olha aí para tua mão. Eu gostava disso. Olha aí para tua mão. Ele diz: conta, vê aí os calos que você tem na mão, as marcas que você tem. Ele diz: qual desses calos foi fazendo algo para Jesus? Qual desses calos foi fazendo a obra de Deus? Ah, esse calo aqui foi eu trabalhando. Esse calo aqui foi o dia que eu fui ajudar lá o meu parente lá em encher a laje lá. Ah, esse aqui foi no dia que eu estava fazendo isso aqui. Qual deles? Você está entendendo em nome de Jesus? Então a gente precisa também, claro que o calo aqui é só modo de dizer, você está entendendo? Mas a gente precisa também, por outro lado, ser uma pessoa equilibrada. Mas muitos, você convida: ô irmão, olha, você poderia ajudar a gente nisso ou naquilo ali aqui na igreja. Ah, pastor, não tenho tempo. Ah, eu não posso. Ah, eu tenho que cuidar da família. Ah, eu tenho que fazer não sei o quê. Então, a gente, repito que o grande problema em tudo na nossa vida, está no excesso. Se a gente olhar para a história da igreja, a gente vê muito isso, muito. Movimentos genuínos, movimentos que começaram por causa de um coração, né, que Deus moveu a fazer aquele determinado movimento, começou aquilo, né, e estou falando ao longo de toda a história da igreja, tá? Começou a se fazer aquele movimento, era algo ali que Deus dirigiu, que Deus direcionou, mas em algum momento do percurso caiu para um radicalismo, caiu para um excesso das coisas, né? Eu vou dar apenas um exemplo, tá? Movimento franciscano, né? Era um movimento genuíno e tal, de não abrir mão das riquezas, não vamos se preocupar com as riquezas, vamos buscar o reino dos céus e tal, e tal, e tal. E aí entrou num radicalismo absurdo. Você está entendendo? Ao meu ver, respeito quem entenda diferente, ao meu ver, se desviando daquele propósito inicial que Deus colocou. Estou dando um exemplo de muitos e muitos que a gente poderia citar ao longo da história da igreja. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes até algo genuíno que Deus coloca no nosso coração, que a gente começa a fazer, mas não tem o cuidado de ter equilíbrio. Então, guarda isso, o grande problema está nos excessos. Começa a olhar para o seu relacionamento conjugal, começa a olhar para a criação dos filhos, quem sabe muitos, né, não é nem mais a criação dos filhos, mas já até a criação dos netos, né? Comece a olhar e veja onde que, quem sabe, está faltando um equilíbrio. Peça a ajuda de Deus. E como eu dizia há pouco, isso baseado à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, tá? Não de acordo com o que eu penso, com o que eu acho e tal. Não, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, porque esse é o nosso manual de vida e o nosso manual de fé. Então, baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Como que eu devo agir? Como que eu devo fazer nessa situação? Né? Naquela outra, naquilo ali, naquilo mais. Né? Em tudo. Estou dizendo, em tudo. Nas minhas finanças. Né? Eu preciso ter equilíbrio. Eu não posso gastar tudo que eu tenho. Tem gente que não é nem gastar tudo que tem. Às vezes ela gasta o que ela não tem. Não é verdade? E, às vezes o outro, meu irmão, economiza demais, às vezes se priva demais, às vezes passa uma vida toda economizando e não consegue nem desfrutar daquilo. Né? Então nós precisamos encontrar aquele ponto de equilíbrio. Eu preciso ter uma reserva, que eu não sei o dia de amanhã, eu preciso, né, investir e tal, mas por outro lado,
A vida está passando, né? Por outro lado, eu preciso viver. Por outro lado, a bênção da prosperidade é desfrutar do fruto do meu trabalho, né? Então, que Deus nos dê sabedoria, porque como eu falei, gente, e repito para a gente fechar, o conceito é muito simples de ser entendido. Tem algum segredo? Que a gente precisa ser equilibrado? Não é fácil. Em poucas palavras eu poderia dizer, ó, a gente precisa ser equilibrado, né? Mas o grande desafio é a gente colocar isso em prática na nossa vida. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria para isso. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.